Fala galera, boa noite a todos e a todas, eu espero que todo mundo esteja bem. A gente tá aqui voltando no nosso CLCast, nosso primeiro podcast do ano, certo? Estou aqui com minha companheira Thaís Marina, dá um oi aí. Boa noite, Isaac. Boa noite a todos. E hoje a gente já vai começar com um tema bem polêmico e bem interessante, certo? Eu tô aqui com o professor João Antônio, dá um oi professor. Oi, para todo mundo que está assistindo aí, é um prazer estar aqui no CLCast. A minha casa, o Caruaru Livre, é muito bom estar aqui, prazer estar com todos vocês. E a gente também tá aqui com o presidente da fundação presidente e fundador da Associação dos Atiradores Civis de Pernambuco, Luiston Santos. Dá um oi aí. Santos, bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Então, gente, o debate que a gente vai fazer hoje é sobre a política desarmamentista de Lula comparando com a política armamentista de Bolsonaro. A gente sabe que houve uma série de decretos, tanto do governo Bolsonaro no seu início de governo, permitindo um maior acesso às armas, e no governo Lula a gente teve um grande cavalo de pau do lado contrário, que é a revogação desses decretos e portarias para que a gente houvesse uma maior regulação do posse e do porte. Então, esse vai ser o nosso debate central hoje. Thaís? Então, para começar a discussão, né, já para começar aqui no assunto, eu queria saber de vocês, que eu já imagino a resposta, mas o que eu quero ouvir realmente é argumentos, né, os fundamentos, se a gente deve ter ou não o direito de ter posse, porte de armas. Aqui no Brasil a gente tem o Estatuto, né, do desarmamento, que ele basicamente proíbe, de forma geral, a maioria da população de ter o posse e a porte de armas. Do lado de quem defende, né, o posse e a porte, eles costumam justificar como sentimento de impunidade, insegurança, que a gente precisa realmente se defender. Quem é contra já vai mais analisando ali os riscos, né? De fato de que dizem que nem todo mundo tem equilíbrio emocional para ter um posse ou um porte de armas. Aí eu queria ouvir realmente um pouco de vocês dois, quais os fundamentos, né, os argumentos para defender o posse e a porte de arma aqui no país. Luiston é o especialista e vai entrar em todas as questões jurídicas, mas há dois pontos muito importantes. Primeiro, o Estatuto do Desarmamento foi empurrado goela abaixo da população do Brasil. Ele foi rejeitado. Quer dizer, imagina, eu vou fazer um referendo, vou fazer uma votação geral no Brasil e vou dizer assim, quem quer que se restrinja a compra, a venda, a comercialização de armas de fogo no Brasil. 64% das pessoas que votaram disseram não. E simplesmente essa eleição, esse resultado foi posto de lado, esse resultado foi ignorado. Seria como agora, nesse momento, né, recebemos tantas críticas da esquerda do Brasil de que aceita o resultado da votação, quem critica o resultado da eleição deve ser punido, e eles simplesmente ignoraram uma. Né? Então, isso é um argumento básico. A população do Brasil não queria ter seu direito tolhido, ter seu direito cortado, amputado, de poder comprar, comercializar armas. Segundo, todo homem tem o direito básico, isso qualquer liberal sabe. Eu tenho direito à minha vida, à minha propriedade e à minha liberdade. São os três direitos básicos, o resto é consequência disso. Para eu defender a minha vida, eu tenho que ter, no mínimo, a mesma força do meu agressor. No mínimo. Para mim, que tenho 1,90 m, 130 kg, é até fácil, dependendo do tamanho do meu agressor. Mas se o meu agressor estiver armado, não tem o tamanho, não tem musculatura, não tem nada. Então, assim, eu preciso ter o direito de me defender com a mesma força do meu agressor. Eu preciso ter o direito de defender a minha família com a mesma força que o meu agressor usa. De preferência até com uma força maior, porque eu só consigo neutralizá-lo se eu conseguir vencer na batalha de força. Preciso defender a minha propriedade e a minha liberdade. Então, não existem argumentos que possam suplantar, que possam destruir a força do meu direito de me defender, porque as minhas três liberdades que me foram concedidas por Deus, as minhas três liberdades, e que todo liberal defende, seja ele um liberal cristão, seja ele um liberal que entende o transcendente, seja ele um liberal que não acredita em Deus, mas ele tem que defender essas três liberdades, e a única força que eu tenho para me defender é igualando o meu poder com o poder do meu agressor. Se o meu agressor usa uma arma de fogo, se eu tiver munido de uma faca, eu estou longe de estar com um poder equivalente ao dele. Perfeito. Eu acredito que ainda há outros elementos. Isso aí que o professor João Antônio trouxe, certamente é o padrão, tá? Mas temos também que pensar em liberdade, tá? Armas de fogo não somente
propiciam que a pessoa tenha essa equiparação de poder, né, com relação ao oponente, né, justamente o criminoso, né, o agressor, mas ela é também um fator preponderante para a liberdade, tá? Ou seja, hoje em dia, claro, com as guerras modernas, com a capacitação do Estado de ter uma força extraordinária, né? A gente vê hoje guerras como essa da Rússia e Ucrânia, né? São praticamente videogames, né? São drones e tal. Mas historicamente sempre foi uma forma de que o cidadão tinha de se opor ao próprio Estado quando ele ultrapassasse ali os limites que lhes seriam devidos ali para aquele dado momento histórico. Então a gente tem que pensar também em liberdade. E armas de fogo são basicamente instrumentos, né? São assim como os carros, né? Você pode se valer dele para uma série de atividades, mas a arma, preponderantemente na mão do cidadão, é tão somente um instrumento de defesa, tá? Então esses são pontos bem específicos, assim, que todo mundo que vai discutir o acesso legal às armas de fogo, às vezes simplesmente rejeita esses pontos principais porque são quase que incontestáveis, né? Vamos tratar aqui de casos, aí pega um caso específico ali, porque quando você pega um caso e vai traçar ali o comportamento de determinada pessoa específica que transgrediu a norma, fica mais interessante para você colocar o seu ponto de vista. Tá vendo aí, ó? Quando isso acontece, ali é um desvio, ali muitas vezes não é o padrão, né? Mas é suficiente para abençoar a narrativa, né? Exato, e aí a mídia explora porque tem que explorar, né? Ou pelo menos é o papel que foi dado a ela, né? Foi permitido a ela, né? Tem um livro de um americano chamado John Lott Jr., que é Preconceito contra as Armas. Eu acho que você já leu, não foi? Já li, é seu, tá emprestado, tá lá em casa ainda, depois de 1 ano e meio, eu acho. Isso foi uma cobrança não. Direta sutil para fazer uma cobrança. Não, lá na ACP nós temos uma pequena biblioteca e temos pelo menos uns 30 títulos só sobre armas, né, sobre legítima defesa, e alguns deles são extraordinários. Esse de John Lott Jr., Preconceito contra Armas, trata muito desse papel da mídia, né, de exacerbar apenas os pontos negativos e simplesmente esquecer quando tudo funciona, quando tudo dá certo. Então a arma, primeiramente, tem esse viés, essa característica de liberdade e de ser tão somente um instrumento. A característica brasileira, o professor João Antônio trouxe aqui os números do referendo, né, ocorrido em 2005. A característica brasileira é de uma população que sempre esteve próxima das armas. Nós não somos desarmamentistas em essência, tá? O brasileiro sempre teve, eu acredito que vocês sejam, principalmente você, bem mais jovens do que eu, embora eu ainda seja um menino. Né, João? Contestável. Então, a gente lembra dos nossos pais, a relação que tinha com armas, né? A arma é proteção, é o seu dever proteger sua família, seu patrimônio, sua liberdade. Então a relação sempre foi íntima. Por isso que quando consultada a população em 2005, o referendo teve certamente a maior votação já recebida por alguém numa eleição brasileira, tá? Principalmente se a gente olhar a proporção que havia na época de eleitores. Então o povo brasileiro é um povo armamentista. Se você que está assistindo a gente agora, não sei se a câmera tá para mim aqui, pergunta a seu pai, pergunta a seus tios, seus avós, quando nós saíamos para viajar, né? Quando a gente saía para viajar, a gente deixava a luz de casa acesa. Por quê? Seu pai vai responder, sua mãe vai responder. Porque isso fazia os supostos invasores, os propensos invasores, fazia eles acreditarem que nós estávamos em casa. E qual é o medo que eles tinham de nós estarmos em casa? A possibilidade de termos armas e usá-las. Hoje,
você vê a falta de vergonha que se tem de invadir uma casa, porque a certeza de que não se tem arma em casa é muito grande. A invasão, ela não se importa mais se você está ou não está em casa. A agressão não se importa se você é assaltado na frente de casa, você é roubado quando está estacionando o carro. Tudo bem, você está em processo de, sei lá, menos atenção. Mas veja, todo mundo deixava a luz acesa quando ia viajar, para fazer parecer que estava em casa. E só o fato de fazer parecer que estava em casa já dava medo a quem pudesse invadir. Veja a lógica que se tinha. Década de 80, década de 90, todos os nossos pais, avós sabem disso. E eu acho que, pegando o ponto que o professor João Antônio e o Luiz falaram, a gente, quando está estudando direito penal, uma das funções da pena é justamente essa função socializadora, no sentido de que a pena ela tem que funcionar para reprimir, mas também para ensinar os demais do que não fazer. Eu acho que na variável tem um livro incrível, Economia do Crime, que ele fala que na variável do delinquente, quando ele vai cometer o crime, ele coloca vários dados. E não é assim que ele vai fazer uma conta de papel, não. A gente, usualmente, quando a gente vai tomar uma determinada decisão, a gente sai só pesando os prós e contras. Quando a gente insere o fato da pessoa estar armada ou não, entra justamente nisso. É uma variável. Ele vai só pesar, tá, se eu for assaltar uma pessoa que não está armada, a probabilidade de que eu tenha sucesso é alta. Mas se eu for assaltar uma pessoa que está armada, a probabilidade de eu ter sucesso ela é baixa. E aí, é uma analogia que acho que todo mundo sempre usa. Se você vai assaltar uma casa que tem um pitbull desse tamanho, você não vai, querido. O pitbull pode estar parado, você vai ir na casa do lado que tem um chihuahua pequenininho, certo? E eu acho que esse é o essencial. Eu acho que o professor Arquimedes me dizia que um dos instintos naturais da gente é sobrevivência. Ninguém, quando um bebê nasce, ninguém ensina pra ele que ele tem que tomar o leite. Se você botar ele perto do peito da mãe, ele vai começar a chupar ali. E ninguém chegou pra ele e fez, comida, tu precisa de comida por questões de nutrientes. E isso aqui tem comida, então tu bota pela boca aí que tu vai comer. Não, veio com ele de fábrica. E eu acho que a da sobrevivência é um deles. Tá com a gente. Então assim, a criança vai ter ciúme da mãe, a criança vai ter ciúme do pai. Se a criança estiver brincando com um brinquedo, você tirar, ela vai querer. Porque aquilo é dela, ela tá defendendo o que é dela. Eu acho que aquilo é um dos nossos, não só princípios naturais, mas um dos nossos direitos naturais. E eu acho que a essência do debate sobre ter armas ou não, pra mim, ela recai sobre responsabilidade. A responsabilidade no seguinte sentido, eu vi isso num livro, eu só não lembro o nome dele, e também que foi reiterado no podcast. A responsabilidade de saber de que se eu tenho uma arma, ela vai servir com esse fator de alteração na variável, mas possa ser que eu use. Se num caso eu fui assaltado, alguém veio, tentou, ia ser assaltado, eu fui usar a arma, matei a pessoa, pá. Você vai carregar aquilo com você pro resto da sua vida. Então assim, você vai lembrar, fazer tipo, caramba, matei uma pessoa. Mas seu cérebro vai fazer com que force e pense, não, mas você tava em legítima defesa, você tava defendendo você tava defendendo seu pai, seu filho, sei o que. Mas você vai levar com você que você matou uma pessoa, entendeu? E até uma analogia mais simples, quando você leva uma gaia e você termina um relacionamento, você sabe que você tá certo. Meu irmão, eu estava certo, mas você vai levar aquilo com você. Mas eu gostava tanto dele, mas eu gostava tanto dela. Mas será que a gaia foi realmente uma gaia? Você vai pensar naquilo. E eu acho que entra efetivamente isso. Se você matar estando no direito, tudo bem. Mas ainda assim, você vai carregar aquele fardo com você. E aí eu lembro, num caso, que foi acho que utilizado bastante no Estatuto de Desarmamento, que a mídia utilizava, que era, imagina que você tá numa briga de trânsito. Alguém foi, cortou você, parou o carro na frente, você desceu, foi e atirou na pessoa. Você vai levar com aquilo com você. Você vai lembrar que, tipo, não, você tava estressado, você tava com raiva, você tava com violenta emoção, não sei o que, bababá. Mas você foi e matou aquela pessoa. Por mais gracinha que ela seja, é uma pessoa que nasceu, que viveu, que tinha filho, tinha pai, tinha mãe. Então, eu acho que o cerne da questão principal é essa responsabilidade. Eu, não só como bom liberal, mas como um liberal que estudou um pouquinho, eu sou favorável às armas, mas eu entro muito nesse cerne da responsabilidade e eu não acho que eu teria. Porque eu acho que o Teco vai lembrar muito disso. Em algumas ocasiões, a gente se estressa um pouco e vejo, acho que principalmente, sei lá, numa situação de injustiça. Eu sou a pessoa que eu vou querer ir pra cima. Então, assim, eu com a arma, eu fico realmente pensando, meu irmão, será que eu não faria uma cagada? Então, justamente por conta dessa questão pessoal, que eu fico tipo, não, olha, eu acho que se João Antônio quiser ter uma arma, ele vai ter. Eu acho que se Thaís quiser ter uma arma, ela vai ter. Agora, eu não teria.
certo? Esses dilemas morais sempre vão perseguir o cidadão, sempre, tá? E aí não importa se é arma de fogo, se é uma faca, então você tem que ter freios morais, tá? E você os tem. Então, eu prefiro não usar armas, não ter armas, porque eu talvez não me controle. Ótimo, ótimo. Que bom que você se conhece e acredita que você não teria capacidade. Eu discordo porque geralmente as pessoas que começam a vivenciar o uso de armas de fogo passam a ter uma tolerância diferente, tá? Diferentemente do que se acredita, locais em que todos estão armados ou que potencialmente todos estão armados, as pessoas se respeitam mais, tá? Porque Interessante. aqui Comece um tiroteio num restaurante no Texas, em que as pessoas estão carregando fuzis nas costas para ver o que vai acontecer. Ninguém vai começar, ninguém é louco de começar. Exato. E essa relação sempre parece paradoxal, mas não é, tá? Aqui você se sente confortável, ou foi impulsionado a se sentir confortável, de no trânsito você baixar o vidro porque o cara não ligou a seta e mandar ele fazer qualquer coisa ali com a chave da seta, tá? Num local onde você acredita, você crê que ele potencialmente tem alguma capacidade de se defender se você o agredir, né? Porque aqui é muito comum as pessoas descerem, pegar a chave de rodas do carro e ir lá ameaçar e gritar. Então, se você tem essa capacidade de igualar as forças, um homem como João Antônio com uma chave de roda, uma velhinha com 72 anos e um 85S da Taurus, tá? São forças no mínimo equivalentes. Ele não vai lá gritar a velhinha, tá? Ele vai lá pedir desculpa, vai dizer, foi mal aqui, erramos. Então, as pessoas passam a se tratar porque não há mais a capacidade de sobrepor o outro pela força, porque o outro tem uma equivalência de força, ainda que infinitamente mais fraco ali, do ponto de vista físico. Então isso é um ponto. A dissuasão que você tratou, a pena tem esse papel também. A arma também tem, tá? Nós falamos de auréolas de proteção. Não é que todos têm que estar armados, mas que potencialmente todos possam, né? Faz com que o criminoso pense 2, 3 vezes se deve ou não fazer uma investida contra aquela pessoa que está caminhando ali na rua. Que aquele pode não estar armado, mas o outro que está vendo ali pode estar, né? E aí ele pode buscar proteger o terceiro ali. Isso a gente está falando num plano mais ideológico, né? Mas existe esse recorte também da dissuasão do criminoso através da potencialidade dele receber algum tipo de revés. E aí as palavras de João Antônio quanto a ligar as luzes em casa quando a gente saía, né? Hoje em dia é até mais fácil, né? Mandar a Alexa ligar lá, liga aí as luzes da sala, serve de nada mais, tá? Serve de nada porque durante muito tempo nós fomos impulsionados a que todos acreditassem não haver capacidade de defesa dentro das residências. Então hoje, para o criminoso, é muito mais vantajoso pegar você entrando em casa ou já dentro, né? Porque aí ele, além de levar os pertences da casa que ele eventualmente conseguir achar, ele vai te pedir que mostre onde estão os mais valiosos, ele vai levar teu celular, ele vai praticar crimes de natureza sexual, enfim. Então essa dissuasão, quando ela não existe, ela fomenta a violência no crime, tá? Aquele livro que eu mencionei, ele traz números sobre o tipo de violência, esse andar das características da criminalidade, né? Quando existia ou quando existe em determinada sociedade essa capacidade de defesa, os crimes não violentos, como furtos, são bem mais comuns do que os crimes quentes, né? Os crimes em que a vítima e o agressor, o criminoso, se degladeiam ali ou se enfrentam. Então tudo isso faz a gente pensar acerca da necessidade de ter ou não uma arma de fogo. Você entende que não poderia ter, talvez quando você vier a ter algum tipo de contato, você vai ver que você vai se disciplinar muito mais, porque esses freios morais sempre vão estar com você, e os freios da pena, esses sim, deveriam ser mais severos no Brasil, tá? A gente tem que parar e pensar
que nós vivemos num país em que um jornalista, né, um repórter, um jornalista, o Tim Lopes, foi morto num micro-ondas de pneus, e 2 dos seus homicidas, ali 2 dos criminosos, tiveram sua pena de prisão no regime fechado, limitada ali a cerca de 5 anos e meio. Tá? Então esse é um grande problema da criminalidade no Brasil, não é o acesso às armas, é, acima de tudo, a leniência das leis com relação ao criminoso. Então, se você permite que criminoso continue cometendo crimes, infelizmente a gente não tem muito sucesso com limitação da violência. Um direito extremamente garantista que nós temos, um ordenamento jurídico que o cidadão comum está cansado de ver, que parece injusto, nos causa indignação o que acontece quando você vê líderes de tráfico, líderes de organizações criminosas como o PCC, Comando Vermelho, tendo benesses até o pequeno agressor que vai lá, faz por maldade mesmo na audiência de custódia, ele não fez por mal ou coisa parecida. A gente vê muitos casos, muitos policiais que dizem isso: não adianta prender, né? No dia seguinte ele já vai estar solto, não adianta prender, daqui a um mês ele vai estar solto. Quanto a questão da lâmpada ou da certeza, eu tenho uma frase que é muito interessante: olha, a certeza de que eu não tenho armas, ela convida ao crime. A incerteza acerca de se eu tenho inibe. Então, naquela época das luzes acesas, havia uma grande incerteza de se eu tinha ou não tinha armas. E isso inibia crimes. Hoje, depois do bendito Estatuto do Desarmamento, a gente teve números claríssimos de crescimento de criminalidade, seja por uso de arma de fogo, seja sem uso de arma de fogo, porque não se contabiliza crimes sexuais dentro dos crimes com arma de fogo no geral, porque eles não são cometidos com o uso delas. Crimes com armas brancas também não. E todos os crimes aumentaram. A partir do momento que alguém tenta uma investida sexual contra uma vítima, se a vítima estivesse armada, o crime não aconteceria. Então a questão não é vou contabilizar o número de crimes de armas de fogo em relação ao uso, a quantidade de porte e posse que nós temos. Os crimes, como no geral, aumentaram bastante desde o desarmamento. Por quê? Porque a certeza da ausência de arma de fogo para minha defesa convida ao crime. Só para fazer uma colocação aqui, falando ainda um pouco dessa questão histórica do Brasil e das armas, né? O João Antônio tratou aqui do Estatuto do Desarmamento, que, ironicamente, em todo seu texto, nem ele é um estatuto propriamente dito, e em todo seu texto não aparece a palavra desarmamento. Essa norma, ela surgiu, a gente tem que sempre ter isso em mente. Ela surgiu em meio a um escândalo que depois na Ação Penal 470 foi revelado, que foi o mensalão, né? Dentro da Ação Penal 470 se discute muito a validade das normas que foram votadas pelo nosso Congresso naquela época. E ali o STF entendeu que não tem como mexer na validade das normas, embora algumas delas saiba-se que viciadas ali do ponto de vista volitivo, porque os senadores, os congressistas, os deputados estavam, boa parte deles, comprados para votar a favor do governo, tudo aquilo que fosse apresentado. O Estatuto do Desarmamento, ele foi votado, ele é um PLS, né, ele nasce no Senado, e foram pouquíssimos meses, sem debates, sem nada, e foi imposto, né, sendo aprovado no último dia de exercício, salvo engano, 23 de dezembro de 2003. Tá? E ele é extremamente restritivo. Nós estamos tratando aqui, quando falamos de porte ilegal de arma de fogo, de um crime de perigo abstrato. É uma figura jurídica que é discutível até mesmo sua validade, porque você está sendo punido por potencialmente lesionar a incolumidade pública ali, estando com a arma de fogo em seu poder. Você não precisa fazer nada de ruim, você não precisa fazer nada de errado. É um crime por um perigo abstratamente previsto pela norma, né? Então já é em si algo bem meio que Minority Report, né? Quase que Minority ali. Então a gente tem que entender que tem esse elemento na criação da norma,
o que denota não haver uma necessidade ou não uma precípua intenção do Estado em controlar as armas, né, ou diminuir a criminalidade, mas sim de controlar a população. E historicamente o Brasil nunca havia convivido com isso. Até o ano de 97 sequer havia o crime de porte ilegal de arma de fogo no Brasil. Tá? Até 97 o que regulava a matéria é um artigo da LCP, da Lei de Contravenções Penais, né? Chamam crimes anãs, né? O crime anão. E ali tá ali na LCP, eu acho que é artigo 19, que fala sobre a contravenção penal de portar armas sem autorização. Então, até 97 sequer era crime. E aí nós temos de 97 para cá uma legislação que foi minando toda a possibilidade do cidadão poder ter uma arma de fogo. Tá? E aí culmina em 2003 com o Estatuto do Desarmamento, e em 2005 pelo primeiro decreto ali, em 2004, perdão, o primeiro decreto que regulamentava, que foi extremamente restritivo, é o 5123 de 2004, que foi extremamente restritivo, e posteriormente em 2005 o referendo, que era um referendo específico dizia respeito a um dos artigos do Estatuto, acho que o artigo 35, que falava que era proibido o comércio de arma de fogo no Brasil. Tá? Então, quando você proíbe o comércio de algo, tudo é criminoso com relação àquilo, né? E perguntava se o povo queria ou não que houvesse comércio legal de arma de fogo. O povo foi lá massivamente e disse, não, nós queremos. Mas a vontade do Estado era tal que o ministro da Justiça à época, o finado Márcio Tomás Bastos, acho que é isso o nome dele, ele disse, não, a gente vai impor. E aí a estratégia foi matar por inanição o setor, e quase todas as empresas que vendiam armas de fogo foram fechadas por dificuldade de conseguir comercializar os seus produtos. Então, historicamente, o Brasil é armamentista e, através de uma decisão de governo e não do povo, foi sendo tolhido esse direito. Pegando aqui o gancho do que Isaac falou, eu acho que tudo bem você não querer ter uma arma, você só não deve querer impor isso aos outros. Eu lembrei do discurso do atual presidente, né, no discurso de posse, que ele afirmou que o Brasil não quer ter arma, não quer possuir, que o Brasil quer educação, segurança, cultura e livros. Mas querer segurança sem ter o direito a ter armas de fogo é meio paradoxal. E como o João bem trouxe, né, o referendo em 2005, foram cerca de 59 milhões de brasileiros que votaram contra, né, essa proibição. Aí, eu estava pegando um dado mais recente, que ele é do Anuário de Segurança Pública, que constata que de 2018 a 2022, o registro do número de armas cresceu mais de 400%. Então, saiu aí de 117 mil registros de armas para quase 700 mil. Então, assim, será que realmente o brasileiro ele não quer armas? E assim, essa revogação também desses decretos serve para quem? Porque a gente vê os políticos, né, as autoridades públicas, eles têm seus seguranças armados, então essas revogações, essas normas acabam afetando quem mais, né? Aí eu queria aproveitar também esse gancho, Luizson, para você falar um pouquinho sobre os requisitos para se ter uma arma, porque eu sou totalmente leiga aí nesse assunto, e também quem estiver assistindo, quem não tiver conhecimento. Pronto, vou tentar ser didático sem ser chato demais, porque esses assuntos jurídicos às vezes são enfadonhos. Agora antes, com relação a esse período que você falou aí, mais de 400% de aumento da venda legal de arma de fogo. Verifica depois, esse mesmo período, como foi a redução de crimes violentos, tá? Os homicídios. Nós nunca enfrentamos tanta redução. Eu tenho um dado só para contribuir aqui. Basicamente eles são repassados acho que na primeira biografia de Sérgio Moro, mas ele fala que a gente teve no dado nacional uma queda de 6% em mortes violentas, certo? E a média nacional foi a menor desde 2011, que foi quando eles começaram a fazer um fórum, que era de 22,3 homicídios para cada 100 habitantes. Talvez aí a dissuasão do criminoso tenha algum efeito, né? Não dá para, com dados tão superficiais, afirmar que a presença dessas armas fez com que diminuísse a criminalidade. Mas também é possível, portanto, o contrário,
dizer que a presença da arma não gera mais crimes, né? Infelizmente, não é bom que se fale aqui apenas nessa dicotomia esquerda e direita, mas o discurso da esquerda sempre absolutamente. Eles criam alguns números, né, que soam bonito, que a cada 1% de armas teremos 2% a mais de homicídios. Tá? Eu não sei de onde consegue tirar esses números, fazem um joguinho ali, eu não sei. Eu até posso imaginar, mas eu não posso dizer nesse horário. Tá certo. Então eu não sei realmente como eles criam esses números, mas esses números simplesmente se chocam com a realidade. Mas não é interessante analisar a realidade. Vamos aos requisitos. Tá? Desde o início dessa série histórica de regulamentação, com o Estatuto do Desarmamento, que os requisitos são basicamente os mesmos. Tá certo? E eles são extremamente rígidos. Tá? Inclusive, eu acredito, assim, mais à frente a gente vai tratar desse paralelo das regulamentações do antigo governo e do atual governo, do governo anterior e do atual, mas essa situação dos requisitos, ela é talvez certamente o ponto de inflexão da esquerda para conseguir inviabilizar o acesso às armas. Tá? Talvez, quando traçar esse paralelo, vocês vão entender melhor o que eu quero pôr aqui, mas até 97, como eu disse, sequer era crime. Foi criado o SINARM em 97 por uma lei, ainda Fernando Henrique Cardoso era o presidente, e posteriormente com a presidência de Lula veio essa sanha por desarmar as pessoas. Tá? E quando eles fizeram esse requisito, disseram, todos têm que recadastrar e têm que cumprir os requisitos que estão previstos na lei nova. Tá? Numa espécie de que não há direito adquirido a quem tem armas. Tá? Você tem uma concessão do Estado, então se eles mudam as regras, você tem que se adequar às novas regras ou perder o direito que já tinha. Pois bem, cerca de 70%, 80% das armas não foram recadastradas. Tá? Então nós tínhamos milhões e milhões de armas legais e de um instante para o outro, muitos foram levados à ilegalidade, passaram a ser criminosos. Né? O cara era cidadão, cumpridor das normas, mas criaram-se regras e ele teve que atendê-las e acabou sendo jogado ali para a ilegalidade. Por quê? A regra passou a ser o registro da arma na Polícia Federal. Estados como Pernambuco, eu acredito que no início dos anos 2000 talvez tivesse aqui 2, 3 delegacias, né? Talvez alguma. Eu não sei se a de Arco Verde já era tão antiga, e aqui em Caruaru e no Recife. Tá? Então quem está longe disso não consegue cumprir, principalmente aquela pessoa que tem uma arma ali para sua defesa rural, que tem poucas posses. Né? Então os requisitos basicamente, você tem que ter uma idade mínima de 25 anos, você tem que realizar um exame psicológico, né, que é aplicado por uma psicóloga credenciada na Polícia Federal. Você tem uma taxa para realizar esse exame. Você tem que realizar um exame de proficiência no tiro. Tá? Você vai fazer uma prova prática para ver se você consegue manusear a arma com segurança e com eficiência. Você faz uma prova teórica também, aplicada por esse mesmo instrutor credenciado pela Polícia Federal, onde você vai demonstrar que possui conhecimentos tanto sobre o manuseio da arma com segurança, como suas peças, seus componentes. E você vai pagar taxas, né? É do Estado, então sempre tem uma taxinha boa ali pro Estado. Sabe uma média, mais ou menos, quanto é essa taxa? Vamos lá. A taxa em si não é cara, R$ 88. Tá? A taxa para uma posse de armas. Só que você tem que pagar esse psicotécnico, que vai ter uma lista de psicólogos credenciados no próprio site da Polícia Federal. Você vai escolher um ali e vai entrar em contato com ele. Tá? O Estado gosta muito de tabelar as coisas, embora isso não faça muito sentido. Então ele tabela o valor dessa taxa e o valor também do instrutor que vai aplicar a prova, mas acabam que outros valores são agregados ali ao serviço para poder remunerar de forma justa, pelo menos justa, aquele instrutor. Então você vai acabar pagando também pelo aluguel do stand, pelo aluguel da arma.
que é uma forma de que você chegue a um número, um valor real, factível para o instrutor, porque está escrito na própria norma o valor que ele deve receber, tá? E não é num percentual de algum índice, é um valor fixo que foi escrito lá em 2003, então ele não tem como continuar recebendo. Então você vai gastar ali com um instrutor por volta de 300, 400 reais, 500 para fazer o teste, e vai gastar com psicólogo 200, 300 reais, mais esses 88. E vai montar o seu processo, vai juntar seus documentos. Você tem que comprovar ainda como requisito idoneidade, então certidões de antecedentes de todas as esferas. Você tem que declarar não estar respondendo a nenhum inquérito policial, tá? Então, se você responder ao inquérito, você já não está apto a acessar legalmente uma arma de fogo. Reunindo toda essa documentação, você dá entrada, hoje é eletrônico, pelo site da Polícia Federal, e ela te autorizando, você procura uma loja, faz a aquisição, pega a nota, leva de volta na Polícia Federal, ele emite um documento que chama CRAF, que é Certificado de Registro de Arma de Fogo. Você com esse documento volta à loja, a polícia te concede uma guia para você levar essa arma da loja até a sua casa, tá? Desmuniciada, sem que ofereça nenhum risco à sociedade, né? E aí sim é que você finalmente tem a posse de uma arma em casa. Então os requisitos basicamente são esses. Diferem muito pouco, por exemplo, dos requisitos para quem é um esportista, tá? A diferença é que o órgão gestor não é a Polícia Federal, e sim o Exército. E também porque você tem outros deveres, né, bem mais deveres. Por exemplo, tem que ser sócio de um clube de tiro, tem que ter uma habitualidade frequente nos clubes de tiro. Então tem outros deveres também, mas os requisitos basicamente são os mesmos, porque pegam ali o próprio Estatuto de Desarmamento como base dos requisitos, né? E só lembrando, pessoal, que hoje a gente está debatendo aqui com o professor João Antônio e com o presidente e fundador da ACP, Luiston Santos, sobre a política desarmamentista do governo Lula e também sobre o direito de ter armas. E aí, lembro a vocês de curtirem e compartilharem com os amigos para que a gente possa continuar debatendo sobre isso aqui. Pegando, eu acho que uma discussão bem interessante. A gente viu que no governo Bolsonaro a gente tinha uma política para tentar fazer esse armamento da população. No governo Lula a gente teve um grande cavalo de pau, que foi a tentativa não, uma intenção de eu fazer uma ampla regulação de posse e de porte, certo? No governo Bolsonaro a gente teve 16 decretos, foram editados 16 decretos, 19 portarias, 4 instruções normativas e 2 resoluções e 2 projetos de lei, tentando fazer essa, vamos dizer, flexibilização do Estatuto de Desarmamento e possibilitando maior posse e porte de armas de fogo. E no primeiro dia do governo Lula, eu acho que uma das ações dele foi revogar boa parte desses decretos e portarias. Alguns que caíram foi a proibição de abertura de novos CACs, que são os colecionadores, atiradores e caçadores, certo? A diminuição da quantidade de munição e também o do lapso temporal para renovação. Então, eu queria perguntar aos dois. No sentido geral, eu acho que o Brasil ele sempre foi um país muito, com impunidade muito grande, como o professor João Antônio falou, por conta da legislação um pouco mais branda, mas também pela ausência dessa variável de impedir que os criminosos cometessem crimes, justamente por saber que eles vão ter sucesso alto e por conta da impunidade. Eu lhes pergunto, no sentido da legislação, Bolsonaro não promoveu uma revogação do Estatuto de Desarmamento, certo? No sentido geral, tipo, vamos trazer a lei toda pra gente debater e a gente permite o comércio legal de arma de fogo ou a gente não permite o comércio legal de fogo. Ele tentou ir de uma estratégia meio que infralegal, não sei se pela ausência de respaldo do parlamento ou se porque ele talvez soubesse que a Suprema Corte tinha um entendimento mais garantida nesse sentido, certo? E Lula já chega dizendo, não, revoga tudo que ele fez e já se prometendo a reformar o Estatuto de Desarmamento. Então, assim, a gente novamente vai para um debate que a gente não sabe para onde vai. Se vai restringir mais do que já está restrito, ou se o parlamento, que foi eleito mais conservador, mas o parlamento a gente nunca sabe o que vai sair, ele vai aumentar essa restrição. Então, o que é que vocês acham, professor? Eu acredito que a falta de apoio, né, dos demais poderes
impediu que Bolsonaro tentasse realmente ir pela via, vamos acabar com o Estatuto de Desarmamento, vamos mudar essa legislação e tal. As tentativas foram aquelas tentativas que dependiam apenas dele, certo? O que eu levanto aqui não é nem a questão legal em si. O que eu vejo como bastante positivo é nenhum governo opressor dá armas a seu povo. Nenhum. E não estou falando de armas de fogo apenas, né? Existe um primeiro caso relatado, eu estudo porque gosto da cultura japonesa. Em 1876, o imperador Meiji ele baixou um decreto proibindo que samurais portassem suas espadas na rua. Então isso a gente vê inclusive no filme O Último Samurai, com Tom Cruise. A gente vê lá o filho do protagonista lá, tendo o cabelo cortado, que é o corte do coque samurai, e impedido de usar suas espadas e preso por isso. Então nenhum governo que retira armas do seu povo, ele retira armas do seu povo pela paz. O governo retira armas do seu povo pela própria paz, né? Os Founding Fathers, os pais fundadores dos Estados Unidos, deixaram isso garantido, né? Nós temos a segunda emenda que dá essa garantia. A primeira emenda é a liberdade de expressão irrestrita. A segunda emenda da Constituição dos Estados Unidos, o direito a todo cidadão de portar armas, com o argumento, veja só, o argumento de que o inimigo é o Estado. Então, se o Estado viesse impor injustamente contra a minha propriedade, contra a minha família, eu terei como me defender, mas o Estado já estará armado. Então, o que se busca numa tentativa como essa do presidente Lula, é claro, é muito visível. Todo governo de cunho socialista, todo governo de cunho extremamente estatista quer que o Estado tenha o monopólio das armas. Agora nós estamos numa época de pior, uma situação pior ainda, monopólio da virtude, porque tudo que a esquerda faz é positivo, tudo que qualquer não esquerda, seja um liberal ou um conservador, faz é negativo. O monopólio da narrativa, o monopólio, inclusive agora, o monopólio da justiça. A gente vê uma justiça garantista, a gente vê uma justiça que hoje tem lado bastante claro. Então, independente de todas as características que o governo Bolsonaro apresentou durante a sua gestão, se uma pode ser aplaudida do ponto de vista de qualquer liberal, é a defesa irrestrita pelo direito de qualquer cidadão, desde que, veja como requisito, né? A gente ouviu falar muito cidadão de bem, naquele tom que a esquerda dá, aquele tom irônico, sarcástico, jocoso, né? Cidadão de bem. Mas perceba, eu não posso ter um inquérito contra mim e eu não vou poder ter arma. Se eu tiver um inquérito contra mim, eu não vou poder ter arma. Quer dizer, a resposta é a régua que se usa para entender o que seria um cidadão de bem, uma pessoa sem inquéritos, né? Então, assim, o monopólio da narrativa, o monopólio da virtude, o monopólio da suposta verdade e, claro e evidente, o monopólio das armas de fogo, do direito de se defender. No caso do Estado, eu nem uso isso. O Estado não tem o direito de se defender, ele tem o direito de agredir. Quando o Estado arroba para si a única possibilidade de carregar armas, de ter as armas e impedir que todos os outros tenham, o Estado não está garantindo seu direito de se defender do povo, ele está garantindo seu direito de agredir o povo. E isso, sinceramente, é algo de se aplaudir no governo de Jair Messias Bolsonaro, não tenho o que falar. Só pegando um adendo, professor, nesse requisito eu não sabia que, por exemplo, o fato de você estar sendo indiciado no inquérito policial, você não entra como se fosse uma conduta desabonadora para você receber armas. É jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada, se não me engano, em súmula, de que o fato de você não estar sendo formalmente investigado, você não pode ser impedido de obter algo. Eu acho que, por exemplo, o que a gente viu antes foi, especificamente no caso do ex-presidente Eduardo Cunha, de que o que foi levantado na época, olha, ele é réu em ação penal, então ele não pode estar na linha sucessória. Ele não pode sequer ocupar a presidência da Câmara. E aí, num julgado que foi relatoria do ministro Marco Aurélio, ele disse e fez, ele pode estar na presidência da Câmara, tudo bem. O que ele não pode é ocupar a presidência da República.
Então, caso, que aconteceu muito, Temer sai do país, o presidente da Câmara não assume. Pula e vai direto pro presidente do Senado. Se o presidente do Senado não tá, vai pro presidente do STF. Por isso que Carlos Lúcio virou presidente da República algumas vezes. Então, o que a gente vê é que, eu acho que é uma inversão. Para você ocupar um cargo público, você só pode ser impedido se você tiver uma sentença penal transitada em julgado contrário a você. Então, é uma coisa bem mais complicada. Mas para você ter armas, tão somente o fato de você estar indiciado em inquérito policial, que, para quem não sabe de casa, indícios mínimos, certo? Se a polícia tiver dúvida, logicamente ela vai fazer o indúbio pro societar, que ela vai analisar o caso para saber se ocorreu o crime ou não. Então, assim... O pró-réu só lá na sentença. Se o professor Antônio vai ter arma, eu creio não. Diz que, sei lá, peguei uma briga com o João Antônio e me ameaçou, vai ser investigado em inquérito policial, então ele não vai poder ter arma por conta disso. Então, eu acho que é até uma inversão que a gente vê nesse sentido, de dificultar a possibilidade de você ter armas. Uhum. A narrativa, Luiz, né? Não ter armas é interesse da esquerda e do Estado, que você não tenha armas. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ser mais restritivo na interpretação da lei. Ter o Eduardo Cunha como presidente da Câmara, já que ele é brother, que ele é parça, que vai dar tudo certo, e que, graças a Deus, num dado momento de lucidez, ele decidiu pelo impeachment de Dilma, né, de botar para frente, mas ter o Eduardo Cunha era de interesse do mainstream, ou como dizia o professor Olavo de Carvalho, da inteligencinha, né? E é dos pesos para uma medida só, né? Assim, são dois pesos distintos. Muito bem. Você, João, professor, você trouxe aqui algo que é claro. Controle de armas, nada tem a ver com armas, tem a ver com controle, tá? Então, geralmente as pessoas gostam de pegar cases ali que ajudam a alicerçar o seu desejo da verdade. Aí usa ali o Japão como um caso de sucesso do desarmamento, a Inglaterra. Tá? E quando a gente vai estudar a fundo como se deu e qual razão se deu esse desarmamento e por que ele foi mais ou menos eficaz, a gente vê que é sempre controle. Tá? Você falou das espadas lá, acho que ainda um pouco antes disso aí, os portugueses introduziram armas de fogo lá no Japão e o povo começou a perceber que... lembra de Indiana Jones? O cara mexe bem muito uma espadinha assim, aí o cara puxa o revólver. Então, passou-se a perceber ali que o samurai com sua espada a 20 metros e o camponês lá com uma garruncha, o samurai que você precisa treiná-lo ali 10, 15 anos, muito pouco eficaz para um rapaz para uma pessoa que conheceu a arma e em uma semana está sabendo atirar. Então, o desarmamento japonês teve esse mote, né? É sempre controle. Falam muito assim mas até a polícia inglesa não usa armas, né? Não usa porque o povo de lá, em dado momento, disse, como assim que o Estado vai ter uma arma letal? Eu é que tenho que ter. Então, se eventualmente fosse necessário, eles tinham que pedir ali ao cidadão para poder fazer uso. Então, é sempre controle. E vai ser mais ou menos eficaz a depender das características do país, né? O Japão é uma ilha, é muito mais fácil de controlar o acesso, a chegada de qualquer tipo de instrumento. E são países aí que têm características de criminalidade sempre foram baixíssimas, mesmo em outras épocas. Diferentemente do Brasil, nós temos uma fronteira absurdamente grande, em que entra tudo por nossa fronteira seca, né? Entra muita droga e entra muita arma ilegal, né, que vai alimentar o crime, essa sim que alimenta o crime. Então essa é a pontuação que eu queria trazer para essa característica que você falou. Com relação à postura de Bolsonaro e de Lula, a gente tem que pensar, não apenas assim, era falta de amparo com o Congresso. Tá? A gente tem que pensar nas características da norma. Lembra que o Estatuto de Desarmamento foi feito lá no Mensalão, 2003? O Estatuto tem, salvo engano, 35, 36 artigos. Quase todos eles dizem assim, nos termos do regulamento, conforme o regulamento da norma. Tudo, tá? Era um projeto de interesse do governo federal que foi votado durante o escândalo do Mensalão. Isso está lá claro na Ação Penal 470 do STF. E ele preservava muitos poderes ao presidente da República através da regulamentação. Tá?
Então toda norma, toda lei, aí você falou, ele quis trabalhar mais infralegal. Porque era assim, essa era a característica da norma. Mas ela foi feita por Lula para preservar os poderes a ele. Né? Mas, graças a Deus, ainda existe parcela aí de democracia e faz parte do jogo democrático a mudança de poderes. E aí ele deixou de ser o dono da caneta. Tá? Mas as forças políticas, elas costuma-se dizer que quando o assunto é armas, o direito sai da sala. Tá? Quando o tema é arma, tem aqui um fato típico específico. Não, esquece isso. Vamos decidir se é certo ou errado com base no nosso sentimento. Então, isso aconteceu também na era Bolsonaro. Tá? A Bolsonaro fez muitos decretos. Infelizmente, ele foi forçado a fazer também. O presidente tem o poder de regulamentar as normas. A norma é todo o Estatuto de Desarmamento sempre se refere a uma regulamentação. Ele apresentou, acho que um dos primeiros decretos foi o 9785 de 2019, que trazia um viés diferente ao tratamento das armas, ou seja, com um pouco mais de liberdade de acesso àqueles que não estão dados ao cometimento do crime cotidianamente. Tá? E quando ele fez isso, houve uma gritaria da mídia, uma gritaria por parte de pressionar o Congresso. E o Congresso foi lá e disse, não, nós vamos tratar dessa questão do porte, por exemplo, o porte geral de arma de fogo para os atiradores. Vamos tratar por lei. Tá? Mas a lei dizia que era mediante decreto. E aí ele teve que desfazer o próprio decreto e fazer outros 3. O 9845, 46 e 47, ambos de 2019. Fragmentando o tratamento da norma ali, um tratando só sobre posse, outro só sobre atiradores esportivos e outro só sobre porte. Então essa característica tem que ser pontuada. Então a própria norma pede que o presidente da República faça por decreto. Tá? Então o Lula, quando fez agora, ele fez um decreto, tá? Que vai ser também objeto de PDLs, de projeto de decreto legislativo por parte do Congresso, onde a gente espera que os absurdos que ele cometeu nesse decreto sejam de algum modo revogados. Né? Não há muita esperança que isso ocorra através de ADINs, porque o STF está absurdamente alinhado com esse entendimento de desarmar a população, ou seja, de impedir que as pessoas se armem, ao passo que o Bolsonaro não fez com que as pessoas fez impor as pessoas se armarem, então somente permitir a liberdade para isso. Então a norma tem essa característica e Lula tem explorado ela através da regulamentação para impor um absoluto impedimento e, no meu sentir, assim como fez em 2003, tentar matar por inanição. Tá? Essas características que você trouxe aí do novo decreto, esses pontos específicos, né? Ele impediu a concessão de novos CRs, né, que são os certificados de registro. Você impediu que novas pessoas se tornem atiradores esportivos. Pelo menos temporariamente, esse decreto tem caráter provisório. Tá? Você impede que uma empresa consiga novos adeptos daquele esporte, né, e o clube de tiro depende de novos adeptos. E aí ele impede também o tiro recreativo, ou seja, que uma pessoa vá conhecer o esporte antes de tirar a sua certificação. Isso simplesmente inviabiliza. Né? Você não pode impedir que a pessoa bata um rachinha antes dele acreditar que vai ser um grande jogador de futebol. Não, você só pode jogar xadrez se você tiver o registro de enxadrista. Senão você não pode. Então, inviabiliza. Algo que eu acho bem interessante, Luiz, a gente já está com a hora bem avançada aqui. Mas saindo um pouquinho dessa parte ideológica de esquerda e direita, de algo que vai impactar, independente de você ser de esquerda ou direita, essas revogações de Lula, que é na economia. Eu estava dando uma olhada nos dados bem interessantes, acho que é da ANIAN, que é a Associação Nacional da Indústria de Armas e Munições, sobre o quanto que o setor de armas, né, a indústria bélica aqui no Brasil, ela impacta a economia. Gera aí 3 milhões de empregos, 4,7% do PIB. Então, assim, isso não significa só lucro que está sendo gerado, mas são rendas para diversas famílias e essas rendas também, esse dinheiro gera imposto que, na teoria, gera benefício para a população. Muito imposto, muito. Então, assim, você revoga e acaba
impactando outros lados também, né? Você que trabalha com isso, professor João Antônio, eu acredito que entende essa questão. Então, com essas restrições postas, com essas normas, imagina quantas pessoas não vão perder, né, com isso, independente de ser de esquerda ou de direita. E não apenas grandes empresários, né? Você tem que ver que o setor que trata dessa situação do armamento civil de forma legal, ele é gigantesco. Você está falando aí de quase 5% do PIB brasileiro. Exato. Tá? Então, chega um governo agora que talvez o sentimento seja apenas revanche e não mais, e o pano de fundo, controle social, e vai acabar com tudo isso sendo um partido dos trabalhadores. Ah, não, nós estamos aqui para defender o trabalhador. A senhorinha que limpa lá o stand, que trabalha na faxina, tá? Ela vive também desse sistema. Tá? O cara que entrega água, então não são só esses 3 milhões de empregos formais afeta diretos. toda a cadeia produtiva, desde a fabricação de armas até a pessoa que está trabalhando, né? E essas demissões serão em massa e já pelos próximos meses, porque eles estão sufocando o sistema, estão sufocando o setor, a fim de matá-lo por inanição mesmo, tá? Com toda essa proibição de novos atletas, de aquisição de insumos, máquinas para recarga de munição também estão proibidas, novas concessões de CR. Então, existe aí um sufocamento que faz com que, primeiro, embora nós tenhamos um povo muito armamentista, não temos um povo tão aguerrido hoje em dia do ponto de vista social. Tá? Se você ergue lá o braço nos Estados Unidos com a segunda emenda e diz, nós vamos agora limitar o teu direito de comprar armas, o povo vende o que tem e vai comprar armas. Aqui a ameaça do atual governo de que vai restringir faz com que as pessoas vendam suas armas. Tá? Ah, não vou mais pro clube não, porque eu não quero ir sem levar minha arma a pronto uso. Eu não quero mais praticar esse esporte porque tá tendo muita repressão. Ou seja, a gente tem uma postura social diferente. Então isso tudo faz parte ou é levado em consideração para a estratégia de inanição deles. Então hoje o que o cidadão brasileiro tem que entender é que tem que enfrentar essa política desarmamentista, porque ela não diz respeito à regulação de violência e criminalidade, mas apenas de controle, e ela acarretará muitos cargos e ocupações de emprego encerradas. Tá? E aí a gente vai enfrentar, principalmente num momento como esse, em que a economia estava ascendente e agora volta a declinar, a gente vai enfrentar muito mais desemprego e aí, consequentemente, problemas sociais seríssimos, né? Imagine você juntar esse barril de pólvora, de pequenos pontos que sozinhos talvez sejam vistos apenas como um mero incômodo ou uma mera questão ideológica, e você junta tudo isso num barril e você acende. Você está diminuindo bruscamente o direito da população se defender de uma criminalidade que é visível, todo mundo sabe que existe no Brasil há muito tempo e todo mundo percebe que essa criminalidade ela cresceu com a diminuição da venda e do uso das armas de fogo. Isso é um ponto, quer dizer, criminalidade cresce quando a arma de fogo, o direito a ter arma de fogo diminui. Visível, estatística clara, você pode até dizer que isso não é causalidade, uma não causa a outra, mas pelo menos há uma correlação numérica, matematicamente pelo menos a correlação há. E você pode, como bem Winston disse, você já pode negar a correlação que toda a esquerda defende, que é, não, mais armas são mais assassinatos. Essa correlação não existe. A nossa correlação existe. Tá? Some a isso o fato de as pessoas que trabalham nos clubes de tiro, não estou falando uma pessoa que nunca disparou um tiro, a senhorinha que varre o stand de tiro, ela está lá para receber o seu salário, para levar comida para casa. A opção que ela tem, ela está num bom emprego, ela é bem tratada, porque as pessoas dos clubes de tiro são pessoas sérias. Você vê pessoas que elas gostam, as senhorinhas, as pessoas que trabalham gostam de trabalhar em clubes de tiro. Óbvio, deve ter um ou outro chefe chato, mas no geral a gente tem um povo, os clubes de tiro com quem eu convivi são pessoas maravilhosas, né? E
o que a gente tem? A gente tem uma perda de emprego, uma perda de renda, que vai gerar não só, veja, o controle social sobre a possibilidade de se defender com a extinção do poder de ter armas, com agora uma dependência financeira do Estado. Então não tem o meu emprego, porque toda a cadeia produtiva de armas no Brasil sacrificada, sufocada, como diz Luiston, e eu vou ter que depender do Estado para isso. Então o Estado me controla o meu poder de me defender, controla o meu poder de comer, de me alimentar, de levar renda para minha família. Então, se isso não é uma arquitetura, se isso não é um plano, um planejamento maldoso, maquiavélico, eu não sei o que é. E aí você some a isso ainda mais. Quando as pessoas perdem seus empregos, suas fontes de renda, já que o trabalho é que dignifica o homem, muitas dessas pessoas, ao se verem em situações desesperadoras para alimentar seus filhos, só quem é pai sabe disso. Meu filho está passando fome, o desespero é muito grande, muito maior do que a própria fome. Essas pessoas talvez, algumas delas possam incorrer no crime por desespero, né? Aí seriam o que a esquerda chama de vítimas da sociedade que se veem obrigadas a transgredir a lei para poder alimentar seus filhos, que são seu maior tesouro. Então veja a bola de neve cíclica em que se entregou, né? Não tenho o direito de me defender, tiro o emprego de quem trabalha por quem quer se defender. Algumas dessas pessoas podem ser levadas ao crime por situações desesperadoras, e essa bola vai continuar crescendo. E o Estado será aquela entidade abstrata que corta suas duas pernas, te dá duas muletas e ainda diz: tá vendo o que seria de você sem a gente? E eu acho que o que a gente viu muito, e aí o professor João Antônio e o Luiston trouxeram, é que o Brasil ele tem uma tendência a exercer esse direito dele de se defender de ter armas. Algumas vezes a gente vê alguns dados que aparecem ser conflitantes, mas eu acho que foi o primeiro podcast da gente, Thaís, que a gente discutiu sobre como a gente deve interpretar os dados. Teve uma entrevista uma pesquisa do Datafolha, que ele disse que em cada 10 brasileiros, 7 rejeitavam a política do anterior governo Jair Bolsonaro. Só que em um dado conflitante, nas últimas eleições, candidatos que foram explicitamente pró-armas foram majoritariamente eleitos. Foram 23 candidatos ao redor do Brasil, certo? 7 senadores eleitos e 16 deputados federais. Isso é um dado abrangente e amplo, certo? Mas o que eu acho? Eu acho que a população, no geral, ela se sente insegura quando o próprio Estatuto do Desarmamento deixa a sua regulamentação de maneira infralegal. Ou seja, hoje eu tenho armas, amanhã o governo acorda virado para a lua e decide revogar tudo. Então eu fico, hoje eu tô legal, mas amanhã eu tô ilegal, hoje eu tô legal, amanhã eu tô ilegal. Mas, Isaac, interrompendo, só essa insegurança só existe em quem entende como a lei funciona. Na maioria da população que não sabe o que é a infralegalidade, o que é infraconstitucional, a grande maioria da população não vai se ver preocupado ou não com isso. E nesse tópico aí, você vê que Bolsonaro também tentou fazer como se espera, já que o Congresso lá atrás fez um PDL para derrubar um decreto dele, dizendo que não deveria ser por decreto a regulamentação, embora devesse. Ele apresentou um projeto de lei do Executivo, e esse projeto tem tramitado e passou por diversas audiências públicas. É o projeto 3723 de 2019, que a gente espera que ele seja votado, porque ele já foi votado em uma das casas e aprovado, e foi para outra casa, teve alterações, vai voltar. Então ele está apto a ser aprovado, e ele faz alterações que alguns dos direitos trazidos nos decretos de Bolsonaro seriam incorporados à lei. E aí a gente pararia de ter essa insegurança de amanhã ou depois ser alterado um decreto e extinto ali algum direito já previsto. Mas eu acho que o ponto principal do argumento que eu queria trazer é que a sociedade precisa debater de maneira clara. Seja, acho que um projeto de lei nem tanto, mas era uma emenda na Constituição mesmo. A sociedade brasileira pode ter armas, sim ou não? Pronto. Vamos debater isso de maneira ampla, de maneira exaustiva, para a sociedade decidir se ela quer ter armas ou não.
E eu acho que isso precisa ficar de maneira muito clara para que todo mundo possa debater, certo? Porque hoje a gente fica muito, eu acho que fica uma situação muito insegura e instável. Para você conseguir ter uma arma hoje, a gente gasta mais ou menos R$700. Isso é mais do que metade do salário mínimo. Então, assim, pessoas que têm mais condições conseguiriam ter armas, mas a sociedade mais baixa não conseguiria. E você não está contando com o preço da arma, né? Exatamente. Só para eu ter a arma é metade ter direito, mais da direito. mais da metade do salário mínimo. Então, assim, eu acho que é um amplo debate que precisa ser feito pela sociedade brasileira. Eu, pessoalmente, acho que hoje, no atual governo, esse debate não tem condições de a gente fazer, certo? Pela vontade do executivo e pela vontade do judiciário, ainda que eu acho que o parlamento possa vir a discutir. Mas eu acho que é um debate interessante, que não só a gente aqui precisa fazer, mas acho que todo mundo precisa fazer. E, para encerrar aqui, eu gostaria de agradecer muito pela presença de vocês dois, certo? Acho que a principal proposta da gente, do CLCast, e do Caruaru Livre, como geral, é a gente pegar esses debates e levar para a sociedade, certo? A gente precisa trazer esses debates para junto. A gente às vezes fica tentando de uma maneira muito ideológica, fica não vamos debater. A gente precisa debater e explicar para algumas coisas, certo? Existem debates que a gente precisa derrubar esses tabus e enfrentar eles, certo? De maneira exaustiva. Se a sociedade disser, não, a gente não quer ter arma não, tá tudo tá bom da maneira que tá tudo certo, a gente aceita. Mas se a sociedade dizer, não, eu quero ter armas, eu quero fazer esse avanço legislativo, avanço judicial, a gente vai começar a exercer esse direito. Que eu tenho dessa análise que você fez é que a sociedade já fez isso. Exato, a sociedade já mostrou o que quer, né? Ela não fez, não só apenas em 2005, com a votação expressiva, mas elegendo um presidente que fazia arminha com a mão. Elegendo e que prometia potencializar as possibilidades de acesso à arma de fogo. Então a sociedade já fez isso. Quem tem que parar de fazer o contrário é a mídia. Dizer que a sociedade não quer aquilo que ela expressamente já demonstrou querer. Pois é, isso acho que O CLCast aqui, já tomando um gancho de Luiz, o CLCast aqui está fazendo um papel muito importante contra a mídia. Porque a partir do momento que a mídia era tecnologicamente a única forma de aquisição de informação que a maioria das famílias tinham há alguns anos, hoje meus filhos não assistiram à Copa do Mundo pela Globo. Eles assistiram pelo Casimiro, porque era mais engraçado, era isso. Então, veja, a nova geração pode ser muito mais bem preparada. É óbvio, tem muita, do jeito como tem muita porcaria na mídia, tem muita porcaria na internet, os pais precisam estar lá selecionando e dizendo, endereçando, olha, assim, assado e tal, debatendo em casa, é muito importante. Mas a mídia perdeu a hegemonia. A mídia tradicional, o establishment, perdeu a hegemonia. A internet é importante, o processo, o que o CLCast está fazendo, o que vocês estão fazendo, é de suma importância para justamente a mídia não vai, perca a esperança, a mídia não vai deixar de fazer isso. O que vai acontecer é que provavelmente a mídia vai deixar de ser ouvida. Exato. Certo? Ela vai continuar falando as moscas e as paredes, porque as pessoas vão perceber esse enviesamento e vão perceber que até essas formas de opinião, elas estão indo contra as próprias crenças dos ouvintes. Então, o CLCast isento, apontando de forma racional, apresentando argumentos, isso é de suma importância para as pessoas perceberem. Eu posso ter a minha própria opinião. Realmente a visão crítica que os educadores de esquerda dizem que querem para os alunos, embora a visão crítica para eles significa que meus alunos repitam o que eu diga, né, ipsiliteris, militando, mas aqui a gente vai criar isso. Então eu só tenho a parabenizar por esse espaço e a mídia que se cuide. Agradeço demais a presença de vocês, certo? Eu sempre acho bem interessante essa nova temática que o Thaís e Teco, que a gente começando a trazer também, Pedro Neves deu essa ideia, da gente começar a trazer alguns temas específicos para a gente começar a debater. Certo? Eu acho bem interessante a gente trazer algumas pessoas para que a gente conheça, certo? Um dos podcasts que, para não deixar o pessoal com o ciúme, o Luciele foi o que eu mais gostei, que era pra gente conhecer essa realidade que a gente trouxe lá e a gente debateu a realidade de Bezerros, mas é muito interessante esses debates. Eu sou do direito, sou advogado e eu não conhecia tanto essas especificadas, acho, do Estatuto de Desarmamento, certo? E eu tinha pensado muito na questão de armas quando a gente leva em consideração esse controle social, mas não tanto como o professor João Antônio trouxe. Que efetivamente a gente precisa começar a ver que, olha,
pra grande mídia, pra grande população, a gente diz, olha, o tema que eu quero que vocês debatam é esse aqui. Mas por baixo dos panos, olha, eu quero que minha intenção velada é essa. Então eu acho bem interessante, a gente sempre tá tendo esses debates, certo? E eu agradeço demais a presença de Luiston e a presença do professor João Antônio, certo? Saibam que as portas do CLCast sempre estarão abertas para vocês, certo? Se tiver reforma do Estatuto do Desarmamento, vocês dois já estão intimados de antemão para estarem presentes aqui, e professor João Antônio para outros temas também, certo? Vou passar para as considerações finais, Thaís. Agradeço, Luiston, professor João Antônio, foi excelente. Como o Isaac bem pontuou, a gente tem que trazer esses temas mais específicos e com pessoas que têm a bagagem que vocês têm, né? Porque a experiência e o conhecimento aqui não é pouco, não. Aprendi bastante. Isaac, que é de Direito, não sabia, imagine eu, que sou de Economia. Mas aprendi muito e agradeço a vocês, e as portas do CL vão estar sempre abertas. Tá bom. Eu queria só agradecer, convidar todo mundo a visitar o nosso site, é www.associaçãoacp.com.br, e o Instagram é associação.acp. E se o convite é na próxima reformulação, já está aceito, até porque o decreto, o 11366 de 2023 de Lula, é provisório. Ele tem validade de 60 por mais 60. Fechou aí. Queria agradecer a vocês pelo convite. Foi uma honra estar aqui com meu amigo Luiston, mais ainda. E eu espero que você que está nos assistindo acompanhe o CLCast, tá? Acompanhe o que a ACP está fazendo. Mesmo que você eu não tenho interesse em ter arma, né, Isaac? Não tenho interesse, eu acho que eu não sou controlado o suficiente. Veja, essa visão do Isaac, eu acho que eu não tenho controle. É a visão perfeita de alguém que pode portar arma, porque tem consciência do que pode fazer. Com todos os treinamentos que são necessários para fazer, com tudo, você vai adquirindo a capacidade de resposta, porque o maior problema, acredito eu, de quem causa um problema de trânsito, né, puxa uma arma numa hora dessa, é o efeito surpresa, que é o efeito que acontece até quando um bandido pega você, mesmo você armado e tudo. Então, a preparação é importante. A preparação intelectual especialmente, viu? Então você que está aí, acompanhe o CLCast, leia, procure, pesquise, pergunte. Se o CLCast disser alguma coisa que você desconfia, vá buscar as fontes. É importante que você encrudeça, você enriqueça a si mesmo, porque é só você, como indivíduo, como pessoa, como filho de Deus, que vai poder lutar contra a opressão que o Estado sempre, historicamente, impôs sobre a gente. Muito bom. Obrigado. Então, galera, Obrigada, agradeço pessoal. demais a participação e a audiência de vocês, certo? Como vocês bem saibam, curtam, assinem o canal, compartilhem pra galera, para que a gente, não só esse podcast, certo? Mas os anteriores, assistam, tem muitos temas interessantes que a gente debateu, tá certo? Na próxima semana, no mesmo bate-horário, sexta, às 19 horas, a gente vai ter mais um debate. Eu não sei se eu posso dar spoiler ainda, Tepo, eu vou dar uma segurada pra gente saber se a Segura, gente vai Isaac, trazer, segura. se a gente pode confirmar que a gente vai trazer, certo? Mas agradeço demais a audiência e a participação de vocês, tá certo? Um cheiro pra quem for de cheiro, um abraço pra quem for de abraço. Valeu!